Pronto, pessoal. Então, números racionais, ó. Algumas situações do dia a dia, como no caso de temperaturas de locais muito frios, exigem que usemos operações com frações, né, e números decimais negativos. Eles fazem parte de uma classe maior de números, né? Ou seja, os racionais. Ok? Aqui veremos como representar, efetuar operações e resolver situações, né, que envolvem o seu uso. Representação na reta numerada. Antes de mais nada, pessoal, ele fala, né, sobre a necessidade de utilização desses números aí, né, chamados números racionais, no dia a dia. Nós já explicamos para vocês, né, a real necessidade de criação desse conjunto. Porque aqui, ó, se você olhar lá embaixo, no finalzinho da página aí, ó, você tem aí esse diagrama. Olha aí. Você tem primeiro a criação dos naturais. Aí no centro aí você tem esse conjunto aqui, ó, que é o conjunto dos números naturais, ó. Então, o que que acontece? Conjunto dos números naturais, nós temos aí, ele deu exemplos de números naturais, o número 1, número 8, número 25. Ou seja, apenas números positivos. Nós já explicamos a necessidade de criação dos números naturais, que foi para o quê? Para o homem contar, enumerar seus elementos, seus objetos, né? Ou seja, a quantidade de gado que ele tem, a quantidade de frangos, né, que ele tem. Vícola. Então, é para isso que servem os naturais, né? Aí, pessoal, haveriam operações que nos naturais não eram possível realizar. Por exemplo, algumas subtrações eu não conseguia fazer nos naturais, né? Eu não conseguia pegar 3 e diminuir 6. Que a gente sabe, hoje, né, que a gente conhece os números inteiros, eu sei que o resultado é -3, né? Porque sinais diferentes, você vai subtrair e conservar o sinal do maior. Também nos naturais, eu não conseguia resolver algumas divisões, tipo 4 dividido por 12. Eu não conseguia fazer essa divisão nem nos naturais e nem nos inteiros, certo? Aí vem a necessidade o quê? Já que eu não tinha a noção de dívida, né? Já que eu não conhecia a noção de dívida, né? Ou seja, a parte de número negativo, ou seja, eu não tinha como também nos naturais representar uma temperatura muito fria, algo que estaria abaixo do nível do mar. Eu não conseguia representar isso aí usando números naturais. Então veio a necessidade, né, de se criar aí, ó, o conjunto dos números inteiros. Ok, pessoal? O conjunto dos números inteiros. Que aí ele colocou aí o seguinte. Ele representou só por alguns números, ele não colocou todo não, ó. Ele colocou o -4, ele colocou o -17. Mas se você perceber bem, pessoal, dentro desses inteiros aí tem um conjunto dos números naturais, né? Então, o conjunto dos números naturais está contido, né, em matemática. Quando um conjunto está dentro do outro, eu digo que ele está contido, né? Então, o conjunto dos números naturais está contido nos números inteiros. Então, ele tem que os inteiros são os números positivos e também os negativos. A gente chamou, né, no começo, quando a gente entrou no conjunto dos números inteiros, a gente falou que seriam os naturais e os seus opostos, né? Mas, beleza. Haveria também, pessoal, nos números aí inteiros, né, algo que eu não conseguiria expressar. Por exemplo, medidas como metade, a terça parte, a quarta parte, essas divisões aí, 4 por 12, né? Eu não conseguiria realizar no conjunto dos números inteiros, né? Então veio a necessidade de se criar agora o quê? O conjunto dos números
racionais, ok? O conjunto dos números racionais, certo? Então, agora, no conjunto dos números racionais, você tem que todo número positivo que era natural vai pertencer aos racionais. Todo número negativo que era dos inteiros, né, e também positivos, vai ser racional. E aí você tem agora esse que eu estou circulando aqui é um decimal exato, pertence aos racionais. Essa fração 5 nonos pertence aos racionais. Essa fração mista negativa também pertence aos racionais. Esse número aqui, pessoal, 6,7, com a barrinha aqui, ó, em cima do 7, ele é um número periódico. Ele é infinito e periódico. Ele pertence agora ao conjunto dos números racionais, né? Aqui você tem menos 2,6666, ó, 3 pontinhos, significa que é infinito também. Vai pertencer aos racionais. Ok, pessoal? Ó, tio, Diga. quais são os números racionais mesmo? Os números racionais são todos os números naturais, todos os números inteiros, e agora entra as frações, os números decimais exatos e os números decimais infinitos e periódicos. Ok? Já eu ainda não entendi. Ó, Tô com dúvida. o que eu falei, Duda? Eu falei da necessidade de cada conjunto, não falei? Falei da necessidade de criar os naturais, falei da necessidade de se criar os inteiros, e agora estamos no conjunto dos números racionais. Para você entender, assim, de uma forma bem simples, conjunto dos números racionais, ó, Duda, ele pega todos os naturais, todos os inteiros, e agora entra os decimais exatos, 0,4 é um exemplo de decimal exato, os decimais infinitos e periódicos, e toda fração vai pertencer ao conjunto dos números racionais. Ok? Deu para entender? Mais ou menos. Bom, então vamos lá. Se eu perguntar assim, ó, 6 pertence ou não pertence ao conjunto dos números racionais R? Lembra que, ó, o conjunto dos números naturais é N. Deixa eu colocar essa legenda aqui, né? N é os naturais. Né? Z é os inteiros. Ué, Z é os inteiros. não é mais fácil colocar o I, não? Inteiros no Z, John. Então, Os eles não inteiros. colocaram, entenda uma coisa, eles não colocaram I porque existe outro conjunto que é irracional. Tem os racionais e tem os irracionais. Então, não poderia representar aí dois conjuntos por I. Entendeu? Escolheram Z para representar os inteiros. Certo? E até hoje, gente, eu não consigo encontrar por que utilizaram Z ao invés de I. Por que escolheram a letra Z? Ei, Ok? tio, vou ler assim, ó, os inteiros. Os Os inteiros, é? inteiros. É os inteiros, ué. Os inteiros, então. Mas Ué, inteiros, os Os inteiros é representado pela Ó, eu letra acho Z. que ô, John, é porque é assim, ó, zinteiros, não é inteiros, é zinteiros. É, filho. Pois é, mas é inteiros mesmo, viu? Com I, ok? Então, beleza. Ó, N para naturais, Z para inteiros, e eu tenho também o quê? Ó, agora R Racionais. para os Racionais. racionais. Então, é importante você entender isso aí, Duda. Ó. No conjunto R, estão dentro de R o Z e o N. Pode observar no diagrama aí, ó. Nos racionais estão os naturais, estão os inteiros, e agora entrou quem? Entrou os decimais exatos, né? Entrou os decimais infinitos, e entrou quem também? As frações e os números mistos. Também fazem parte do conjunto dos números racionais. Ok? Bom, então, pessoal,
para vocês compreenderem melhor, é só vocês entenderem, olhar para o diagrama e vocês vão conseguir ver, né, os naturais que estão dentro dos inteiros, né, os racionais que dentro deles, dentro dos racionais estão, né, os inteiros e também os naturais. Agora vamos entender uma coisa, ó. Entra aí. Viajou. Viajou, Vídeo, onde é que vai